isso. Tá ligado os microfones? Está no ar o programa Jornada Feliz, o seu programa de notícias, debates e bem-estar, com a apresentação da jornalista Liliane Costa. Programa Jornada Feliz. Muito boa tarde a você, querido ouvinte que nos acompanha na frequência modular 104.9 FM, Rádio Restauração e Vida. Eu sou Liliane Costa e nós vamos estar com vocês aqui no programa Jornada Feliz até as 15 horas e 30 minutos, nesse programa que leva informação, que leva notícia, que traz sempre temas atuais para o debate e que também leva autoestima, onde nós falamos de saúde mental, de fé e também da palavra de Deus. E hoje você vai ter a Hora da Notícia com o meu amigo jornalista Pierre Magalhães, que já está aqui nos nossos estúdios, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos começar hoje com a Hora do Bate-Papo e depois da Hora do Bate-Papo, Pierre vai atualizar você sobre as últimas informações aqui da cidade de Uberlândia. Bom, pessoal, e na Hora do Bate-Papo, nós vamos estar falando hoje sobre um tema atual, infelizmente. Nós vamos estar falando sobre luto, é isso mesmo, luto em tempos de pandemia, né? E assim, a gente sabe que é um momento muito tenso, difícil, das pessoas dizerem adeus da forma como está acontecendo as coisas hoje, né? E quais serão as consequências de passar por um luto repentino como que está acontecendo hoje? Né, velórios muito rápidos, até mesmo quando as pessoas elas não morreram de coronavírus, onde às vezes não dá nem muito tempo de despedir direito, né, de falar com os familiares, com os entes queridos. Então, e as perdas, né, será que traz alguma consequência? De repente, por exemplo, esse luto inesperado, e as perdas, né, seja o falecimento de um ente querido, ou, por exemplo, a mudança de um papel social, emprego, ou a perda de uma possibilidade de futuro, como refazer a vida? Será que é possível? Quem vai nos contar, trazendo algumas orientações da palavra de Deus, é a teóloga e conselheira terapêutica pastoral Gisele Batista. Ela também tem experiência na área de lutos e perdas familiares e daqui a pouco a gente vai conversar com ela e você pode participar. Nós vamos conversar também com a psicóloga Núbia Góes Cunha, que vai trazer algumas dicas para você estar aí fortalecendo o seu emocional rumo ao processo de perda e luto. E o jornalista Pierre Magalhães vai trazer para vocês também algumas atualizações sobre o coronavírus aqui em Uberlândia, quais medidas foram adotadas pelo comitê do Covid que reuniu essa semana, né? Então fique com a gente. Gente, eu gostaria de mandar um grande abraço para os nossos internautas que sempre nos acompanham, um grande abraço também para os nossos apoiadores na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, todos os irmãos, que Deus venha abençoar a vida de vocês, né? E amanhã, domingo às 18h30, tem culto na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, localizada ali na Avenida Teresina 479, bairro Brasil. Você pode também acompanhar pelo Facebook Comunidade Cristã Filadélfia. E você que já é fã do nosso programa Jornada Feliz, que todo sábado está ligadinho, esperando, né, o nosso bate-papo, esse momento que nós temos aqui do programa, você pode rever o nosso conteúdo e você pode também compartilhar com as pessoas que você vê que estão necessitando daquela orientação. Acesse o nosso canal no YouTube, é isso mesmo, acesse o programa Jornada Feliz, clica lá no sininho e se inscreva e você pode conferir todos os conteúdos e ainda compartilhar. Ok, gente? Bom, então vamos começar com o pensamento da tarde para a gente dar seguimento a esse programa de hoje. Pensamento da tarde. Pensamento da tarde de hoje. Não fique remoendo as coisas do passado. Ficar preso ao passado não dá futuro. Não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não se atormente com o que passou. Mesmo que reconheça seu erro, levante-se e siga em frente o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com seus adversários, envie pensamentos de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você vai viver feliz e risonho. Bom, gente, né? Fica aí essa dica de pensamento da tarde de hoje para você buscar resolver as questões do passado, né? Deixa aquela mágoa de lado, aquela desavença que de repente você teve. Procura fazer as pazes aí com a pessoa. Quando a gente fica muito focado no passado, a gente esquece de viver o presente, esquece também de viver o futuro, porque aí você deixa de plantar,
né, de correr atrás para viver o futuro, né, e quando nós estamos bem resolvidos por dentro, né, onde não há lugar para sentimentos ruins, para mágoas, para rancor, as coisas realmente elas deslancham e você com certeza vai ser uma pessoa muito feliz. Gente, é isso aí. Então, esse foi o pensamento da tarde. Nós vamos então passar para a nossa hora do bate-papo. Mas antes, nossos convidados já chegaram aqui. Vou colocar minha máscara, né, para já recebê-las aqui. E você pode participar, eu quero dizer para você que quer deixar alguma pergunta, né, através da internet, enviando mensagens. Ou então, você pode ligar no 3216 3202. 3216 3202, que é o telefone da Rádio Restauração em Vida. Então vamos receber agora as nossas convidadas, a teóloga e conselheira terapêutica pastoral Gisele Batista, que tem também uma experiência na área de lutos e perdas familiares. E hoje nós vamos falar sobre luto na pandemia. Como você pode superar a dor, superar a perda. Hora do bate-papo. Bom, vamos falar então com a nossa convidada, a Gisele Batista, né, que ela é também teóloga, conselheira terapêutica pastoral e tem experiência na área de lutas e perdas familiares. Boa tarde, Gisele. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane. Boa tarde a todos os ouvintes. Continua mais perto do que É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, né? Me sinto muito honrada pelo convite, né, para estar aqui com vocês, participando, né, desse programa. Ok. Vamos conversar também com a Rúbia Góes Cunha, que ela é psicóloga, né? E hoje vai estar falando conosco, dando algumas dicas para você que está em casa, né? Que às vezes enfrentou uma perda, seja uma perda financeira, uma perda de sonhos, frustrações, decepções, seja também às vezes uma perda física de alguém que você conhece, que você gostava muito e de repente veio a partir. E ela vai trazer algumas dicas para você fortalecer seu emocional rumo ao processo de superar essa dor. Boa tarde, Rúbia, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão difícil, né, mas que necessita ser discutido nesse momento de pandemia, um momento onde as pessoas não conseguem viver seus lutos adequadamente, né? É um prazer falar sobre isso agora. Bom, nós que agradecemos, né, as nossas convidadas por estar hoje aqui participando conosco desse debate no programa Jornada Feliz. Bom, pessoal, e quando a gente fala de luto, nós precisamos entender o que é, na verdade, o luto, né? O luto, ele é um processo que abarca muitas situações relacionadas ao contexto de perda em geral. Seja o falecimento de um ente querido, a mudança de um papel social ou até mesmo a perda de uma possibilidade de futuro. Então, é a sensação que nós temos muitas vezes de que algo nos foi tirado, né? Algo que às vezes era tão nosso que não deveria jamais ter partido, né? Então, assim, é algo que de repente é tomado de nós. Ou como disse um grande pensador aí, Colin Parkes, um dos principais autores, né, e pesquisadores da contemporaneidade sobre esse tema, o luto é o preço do amor. Bom, gente, então vamos começar conversando com as nossas convidadas. Nós vamos conversar primeiro com a Gisele Batista, que ela é teóloga, né, assim, tem uma experiência nessa área de luto, aconselhando muitas famílias, inclusive famílias pastorais também, né, Gisele? Bom, a gente queria saber, Gisele, com relação, por exemplo, à perda. As perdas, nós sabemos que são parte da vida, né? Assim, todos nós passamos pelas perdas, mas se torna também, vamos dizer, um processo mais difícil para algumas pessoas, né? O sofrimento nesse momento, ele é natural, ele é normal, vivê-lo. É uma parte do processo de recuperação vivenciar esse sentimento de perda, de dor. No entanto, a dor da perda não deve impossibilitar a pessoa de continuar a viver e prosseguir com as suas experiências, né? E onde muitas pessoas às vezes têm dificuldade. E uma das perdas mais difíceis nós sabemos que é a perda de um ente querido. O que fazer para superar? Bom, Liliane, como você disse, você já falou muito bem a respeito de luto, porque luto, na verdade, é tudo o que você disse e ainda tem a questão
de perdas também, porque uma simples mudança é um luto, né? A mudança de uma cidade é um luto, né? Como você disse, qualquer perspectiva, né? Ou aquilo que faz parte do nosso dia a dia, que nós não temos mais, que foge ao o nosso poder, né? Se torna um luto, né? E diante dessa situação que nós estamos vivendo, os lutos então têm sido gigantescos, porque não só como você, vou já responder o que você me disse, né, em relação à pergunta que você fez, especificamente a perda de um ente querido, mas eu quero dizer que o que eu tenho acompanhado e vivenciado nesse tempo de pandemia é que os lutos eles têm sido assim, tem trago às famílias, né, situações assim de muito desespero, de muito pranto, de muito choro, porque além do ente querido, nós perdemos a nossa liberdade, né, de ir e vir, nós perdemos as nossas crianças, né, não têm mais o direito de brincar, não são mais, né, não, estão perdendo a sua infância porque eles estão clausulados. Os pais, né, estão aí com grandes dificuldades, as famílias têm enfrentado grandes desafios em manter os relacionamentos conjugais, né, durante esse tempo de isolamento social. Então, enfim, e o mais doloroso realmente de todos tem sido essa despedida que nem tem sido despedida, né? Essa perda repentina, né? Porque nesse momento as pessoas é como se fosse um acidente. As pessoas saem de casa, às vezes, com uma gripe. Então, bem uma semana passada, né? E de repente na outra, isso, entendeu? Vai piorando. E já vai piorando. E de repente ele sai para fazer uma consulta já internado e dali você nem sequer despede. Você não tem direito de ir até ele, fazer uma visita, prantear ali, chorar, declarar o seu amor, aquilo que você está vivendo, né? O quanto que você está abalado, sofrendo ali. Então você também foi ceifado isso, né? Ceifado de nós essa despedida, esse lamento, né? Esse acompanhamento que às vezes nos conforta, né? Quando você sabe, é por isso que eu falo que é como se fosse um acidente, porque muitas vezes, né? As pessoas saem, estão bem, saudáveis e aí são envolvidas, acometidas num acidente e de repente a vida é ceifada, é tirada e a gente do nada não tem mais aquela pessoa conosco. Então esse momento é mais ou menos comparado a isso. E tem sido muito difícil para cada um, né? Há vários tipos de recuperação, as pessoas, né, variam de pessoa para pessoa. Tem pessoas que demoram um tempo até cair a ficha, outras, elas de imediato já são chocadas e ficam desestabilizadas emocionalmente, né? E o mais complicado de tudo é você de repente, né, tem pais de famílias, né, que a gente tem acompanhado, que estão ali, a família depende e acabou, não tem mais. Então assim, tem sido um momento muito complicado porque as decisões que têm que ser tomadas, né, elas não podem nesse momento ser tomadas de imediato, né? Há uma necessidade de prosseguir, há uma necessidade de recomeçar, mas a gente precisa trabalhar isso nesses familiares, né, que estão ficando aí nesse luto, passando por esse luto. É uma necessidade de um acompanhamento, é hora da igreja olhar, né, com um olhar de compaixão, de estender a mão. Eu sei que não é possível o contato, a gente tem que manter, né, o isolamento social, né, manter esse distanciamento, mas nós temos muitos recursos, nós temos aí, né, a mídia, né, todas as plataformas que nós temos para poder aproximar essa pessoa, de ouvir uma palavra, de ouvir um conforto, de ouvir um apoio. Os entes queridos que ficaram melhor estabilizados emocionalmente nessa perda, eles têm que estar atentos, porque como a família está ali englobada, sozinhas, né, ali lutando praticamente só entre elas, há uma necessidade daquele que é mais forte, porque sempre há alguém que é mais forte e outros mais, né, frágeis. Esse tem que ter um olhar atento àquilo que o mais frágil está passando, a situação do mais frágil. Por quê? Esse luto ele tem um período, então a gente tem que estar atento ao tempo que esse mais frágil está passando esse luto, talvez uma necessidade de né, a psicóloga e assim, Gisele, quando a gente fala, por exemplo, da questão
do luto, né, igual você falou, enfrentar a perda é algo que todos nós vamos enfrentar, mas tem pessoas que às vezes elas tentam negá-la, né, não aceitar. E aí a gente precisa dizer aqui que é preciso, nesse processo de luto, aceitar os sentimentos, né, a frustração, o vazio que está envolvido em torno disso. Se a pessoa, por exemplo, sentir tristeza, né, chore, né, converse com alguém, né, porque aquele sentimento da pessoa guardar tudo para si, isso pode provocar muita angústia e sofrimento. Além disso, estando sozinho, acredito eu, a pessoa vai ficar mais vulnerável, né? Então, assim, a avaliação, às vezes, da realidade que a pessoa tem, acredito que pode ser afetada, né? A pessoa corre o risco ali de entrar em pensamentos muito pessimistas e não conseguir sair do estado de tristeza. Então, assim, se você está passando pelo processo de luto, gente, até Jesus chorou. Exatamente. Né? Então, chore, desabafe, vive esse momento da dor, porque é um momento de dor mesmo, para evitar esse tipo de problema, né? Procura conversar, às vezes, com alguém de confiança, com quem você, de repente, se sente confortável, né, para desabafar. Pode ser, às vezes, um amigo próximo, familiar, ou até mesmo, como a Gisele falou aqui, um terapeuta. Desabafar, acredito, Gisele, alivia a dor, né? Porque permite que aqueles sentimentos não fiquem ali guardados, não é? Exatamente, é necessário. É fundamental esse desabafar, esse conversar. Porque, como você disse, talvez agora a gente se sente, né, uma pessoa que está passando pelo luto, ela, não, mas isso nem me abalou. Mas é muito confuso e muito sério isso. Principalmente porque, às vezes, aquele que é mais frágil, você consegue identificar logo, né, a sua dor e você volta a sua atenção toda para ele. Mas tem esse que não aceita e acha que não, isso nem me abalou. É porque, na verdade, a ficha nem caiu, né, doutora? A ficha não cai e aí, quando isso vem cair, daqui uns 6 meses, isso pode trazer um transtorno gigantesco na vida dela, pode trazer sérios danos à sua saúde mental, né? Então, realmente é primordial conversar. Primordial chorar, prantear, como você disse, Liliane, muito com sua colocação, foi excelente. A Bíblia diz que nós temos que prantear mesmo, nós temos mesmo que chorar, porque o Senhor, Ele que enxuga dos olhos as nossas lágrimas, a promessa do Senhor de nos consolar. É o tempo de chorar. É o tempo de chorar, então tem tempo para tudo. Se esse é o tempo da separação, o tempo da dor, vamos sofrer, vamos chorar nesse tempo, porque amanhã haverá um novo dia, amanhã um novo tempo. O Senhor tem coisas novas preparadas, nós vamos ser preparados, né? Quando você tem realmente esse acompanhamento do Pai, né? Onde você se dedica à leitura, onde a igreja, a família da fé te acolhe, você tem um respaldo, uma forma de se restaurar, restabelecer muito maior. E você tem a consciência de que o futuro te reserva as coisas melhores, porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Né? Então, e será, Gisele, assim, que a gente, não sei, assim, de repente, por exemplo, a pessoa também tentar se ocupar com outras atividades, será que seria um caminho também, né? Essa colocação. Ocupar a mente, né? Redefinir a sua vida, entendeu? Aquilo que você fazia, não, que lembra muito a pessoa, tenta fazer outras coisas que não lembre mais, sabe? Porque é um novo tempo, é um novo processo, você não tem mais aquela pessoa, então para você é necessário, então, você estabelecer novas metas para você, né? E se redefinir aí aquilo que são seus sonhos, seus projetos e alcançar, né, outros caminhos. Onde você tinha um parceiro, né, se for o seu parceiro, já não existe mais, então você tem que estar agora pronta e olhando para frente para seguir em frente e uma nova caminhada. Temporariamente só, e quem sabe mais futuramente o Senhor reserva aí um novo companheiro, mas é necessário também viver esse luto e para aquele que perde então o seu cônjuge, principalmente, né, alguém que você se envolve ali afetivamente, você precisa de dar um tempo para você mesmo. Você não pode já de imediato achar que está tudo bem, curada, e já se envolver numa nova relação, porque isso também pode trazer danos, tanto para você quanto aquele que você se envolveu. Porque apesar de achar que não, eu estou bem, né, e já passou, eu superei, não é assim. Existe um tempo, né? Então chora mesmo, né? Respira, conversa, desabafa, né? Começa a pensar nos novos desafios, as novas estratégias, como que você vai viver daqui para frente, né? Escreva isso, né? Os seus novos sonhos, seus novos projetos, os projetos que você tinha junto com aquela pessoa, né? Eles tem que deixar de lado. Alguns, que você vê que há a possibilidade de prosseguir sozinho, você então redefine então as metas, né? Como chegar, como alcançar, mas o fato é que você não pode ficar estabilizado.
passe esse tempo, mas já pensando no tempo futuro, né? É necessário a gente já começar a olhar, né, o futuro também. Então, gente, né, a Gisele deixou aí algumas dicas para vocês que estão nos acompanhando aí pela internet, que está acompanhando pelas redes sociais, você que está acompanhando ao vivo também pela rádio. Vamos para a próxima pergunta, então. Gisele, a gente pode considerar o luto, né, também, principalmente a perda, de uma perspectiva da vida como um processo de luto também. Então, às vezes, a pessoa tinha, de repente, um sonho, projetou, às vezes, um relacionamento, os projetos saíram do controle, não deu certo. Às vezes, por exemplo, a pessoa tinha uma ideia e colocou muita expectativa naquela ideia, naquele sonho. Chegou, às vezes, até a criar, de repente, uma fantasia imaginária. E aí veio, de repente, aquela situação que perdeu tudo. Perdeu o emprego, a situação econômica mudou, né? Ou às vezes a relação desandou. O que fazer diante das perdas da vida? Né? Quando, de repente, a rotina e a vida da pessoa muda totalmente. Como recomeçar? Não é fácil, né? Essa parte, a gente sabe que é um momento assim, que assim como, né, perder alguém que a gente ama, os nossos sonhos, né, aquilo que a gente, ou bens materiais que a gente também se apegou tanto, é muito complicado. Para recomeçar, né, assim como a perda de um ente querido, a gente tem que colocar os pensamentos, alinhar os pensamentos novamente, né? Pensar realmente no que valeu a pena durante essa expectativa, aquilo que você pensou, né? Criou expectativas em cima desse sonho, desse projeto ou desse relacionamento, não sei, enfim, daquilo que você perdeu, né? O que te fez perder, né? Foi alguma coisa, né, sobre o fracasso. refletir exatamente, né? Em outras formas de talvez retomar, talvez, né? Ou se não houver nenhuma possibilidade de fazer diferente, da próxima vez, tentar acertar, né? Tentar acertar, mas nunca se enclausurar e achar que não há mais jeito, acabou, não tem tudo. solução. Por que não acabou? Enquanto houver fé, esperança e amor e saúde, né? Porque só não dá para lutar quando a gente perde a vida, né? Mas enquanto houver a saúde física, mental e espiritual, nós temos chance, né? Todos os dias nós temos chance de prosseguir, de recomeçar, de levantar, de analisar os nossos erros e voltar de novo, retomar ou mudar a estratégia, né? Ou então sonhar novos sonhos, prosseguir de uma nova forma, né? E isso é interessante a gente fazer também junto com alguém, né? O acompanhamento, né? Ter um amigo, alguém próximo, um parente próximo, é muito interessante porque uma cabeça sozinha, você já viu, duas cabeças não pensam melhor juntas, você vai ter... Mas procure alguém que seja otimista, né? Alguém que vai realmente colocar pra cima, não vai ficar perto de alguém que vai ficar apontando seus erros e falar, eu te avisei, eu sabia que você estava indo com muita fonte, né? Uhum. Muita sede ao pote, e aí a pessoa, né? Fica mais pra baixo. Exato, aí né? A pessoa fala, pronto, realmente eu não sou nada. E você tá falando aí, né? Gisele, sabe? Eu tô me lembrando de um exemplo que a Bíblia traz, né? Porque tem o exemplo de Maria, que ela estava grávida de Jesus e de repente ela precisava conversar com alguém. A Bíblia relata que ela foi procurar a prima dela, Isabel, e ela estava grávida também. Exato. Né? Assim, enfrentando a mesma situação, as mesmas dificuldades, tinha ali um pensamento alinhado. Então, às vezes, você sai contando, né, seus sonhos, projetos com uma pessoa que ela não tá ali naquela mesma energia, naquela mesma vibe, né? Fé, e de repente a pessoa te põe mais pra baixo. Mas a gente tem que saber até com quem conversa. E na verdade, assim, no meio cristão, o mais essencial é que você converse, como você disse, Liliane, é essencial que você tenha alguém que professe a mesma fé que você. Porque como você vai falar de uma situação dessa, aonde, né, que você conhece a Cristo, onde você teve ali uma frustração, mas você sabe que os planos de Deus não são frustrados a seu favor, como é que você vai conversar com o ímpio em relação a isso, sendo que ele não entende, né? Para ele tá tudo certo. Mas eu me lembro de uma palavra do nosso presidente lá do nosso ministério, Paulo Júnior. Ele fala que quando deu errado também deu certo. Então, às vezes é difícil a gente aceitar que você errou, que aquilo não foi bom, mas Deus é que sabe realmente aquilo que é bom para nós. Nós buscamos coisas boas, mas nós não sabemos de nada, nem a nosso respeito direito, aquilo que realmente vai ser bom para nós. Somos muito pequenos, muito pequenos diante, né, do poder, da grandeza do nosso Deus. Então, se você é uma pessoa que tem fé, que você entrega tudo nas mãos do Senhor, se deu errado, eu aprendi a agradecer e eu tenho passado isso para todas as pessoas que eu tenho convívio, sabe? Deu certo porque lá na frente isso não ia ser bom para mim.
em alguma forma... Confia, né? Que Deus está no controle de tudo, que Ele tem o melhor, né? E procure falar com pessoas que vão estar falando a sua língua, né? Isso é essencial, né? Para nesse sentido das perdas no geral, né? É necessário que você confie e segregue aquilo que está no seu coração a pessoas que realmente professam a sua fé, que têm as mesmas intenções nos seus corações como você tem, que torce por você, né? Ok, vamos então para a próxima pergunta, pessoal. Gisele, a gente gostaria de saber também a respeito da palavra de Deus, né? Se a palavra de Deus, a Bíblia, traz alguns conselhos, por exemplo, sobre esse período de perdas, lutos, né? As pessoas que estão enfrentando essa fase aí difícil. Graças a Deus que Deus é lindo em tudo que faz, então Ele nos deixa palavras para tudo, né? E aí eu separei aqui algumas passagens que vão estar falando sobre isso. Não importa o tipo de perda, nas perdas no geral, né? Lá em Isaías, nós vamos ver o profeta falando em Isaías 25, versículo 8, parte B, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, né? Em outras traduções, o Senhor enxugará dos seus olhos, né, todas as lágrimas. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Isaías 61, de 1 a 3, ele vai estar falando, eu vou até abrir esse aqui para falar exatamente, porque ele é muito, muito profundo. Acho que para as perdas, esse daqui é o mais, onde o Senhor usa o profeta para falar de forma mais profunda as nossas vidas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então essa palavra ele fala no completo que todo esse luto, todo esse choro, ele tem a possibilidade de se tornar o choro, as cinzas em vestes de louvor, em vestes de alegria, né? A proclamar aquilo que realmente é o Senhor, né? No Isaías 53, 4 fala que certamente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. O Salmo 112, versículo 7, não se atemorize de más notícias e o seu coração é firme, confia no Senhor. Então a gente vai ter aí muitas passagens no qual o Senhor ele vai falar tremendamente dos nossos corações, aonde a gente pode ser confortado, né? Temos lá também no mundo, tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, que são chamados segundo o seu propósito, desculpa. Então, assim, a palavra do Senhor ela é rica. Eu aconselho que também nesse tempo de luta, independente que você esteja mesmo buscando, né, aquele que está passando por esse momento de luto, seja de qual o tipo de luto que for na sua vida nesse momento, que você busque a palavra, porque aqui tem consolo, aqui tem conforto, aqui tem paz, aqui tem ânimo, aqui tem esperança, aqui tem a revelação do verdadeiro amor. Talvez você foi abandonado, você sonhou e amou, né, se entregou e foi frustrado, e eu quero dizer que de repente você pensa que não vale mais a pena, mas o Senhor, Ele nos amou. Ele nos amou de uma tal maneira, ao ponto de dar o seu único filho, né, para nós, para que nós tenhamos vida, para que nós tivéssemos paz, para que nós tivéssemos uma esperança futura, né, por uma glória maravilhosa que Ele tem preparado para nós. Então, a palavra, ela é a resposta para todas as coisas, para todos os tempos. Tempo de dor, tempo de sofrimento, de luto, e vai nos remeter a um tempo de alegria, de esperança e de um futuro melhor.
porque o Senhor, Ele tem planos de paz Amém. e não de mal. Amém, nós cremos. Ei, Gisele, e deixa seu contato nas redes sociais também pra gente encerrar a sua participação. Daqui a pouco a gente vai entrar com a doutora Rúbia, né? O pessoal que às vezes quiser buscar um aconselhamento, porque é uma área que você se especializou, né? Área de luto, perdas familiares. Lá no Instagram vocês podem estar falando com Gisele _Batista ou Gisele Batista Tel Amor. Então você vai estar encontrando palavras lá. Eu tenho uma página onde eu estou sempre colocando devocionais e dando aí trazendo palavras de ânimo para todos aqueles que necessitam. Ok. Bom, pessoal, vou voltar aqui então, né? Queria agradecer então a participação da Gisele aqui conosco. Bom, pessoal, e assim, quando a gente fala de luto, a gente sabe que é difícil, né? É muito difícil enfrentar esse processo. De fato, é uma dor, né? Ainda mais quando se fala em morte, gente. Ninguém está preparado para isso, porque quando a gente fala de morte, a gente descobre que ali é revelada toda a nossa fragilidade humana. Mas sabe o que eu quero dizer para você, ouvinte, para você, internauta? Se você crê, se você tem fé, você precisa entender que para nós cristãos, a morte, ela não é o fim, né? A partir da cruz, da ressurreição do nosso Senhor, portanto, tudo mudou de figura. A morte não representa para nós mais apenas aquela descida do ser humano, a mansão dos mortos, mas para nós hoje ela representa a vida eterna. Jesus, ele disse lá em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Está lá em João 11. Então, a pergunta que eu faço para você, internauta, para você ouvinte, é se você está preparado. Né? Se de repente, amanhã chegar o seu dia, se você tiver que partir amanhã, você está preparado? Jesus, ele também falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, assim, ele falou isso lá em João. Mesmo que, às vezes, doa para você perder alguém amado, que às vezes tenha partido, e você sinta um vazio, de repente, por essa perda, né? A gente deve evitar cair em tristezas prolongadas. Você deve viver, sim, um período de luto, mas você precisa ter a mente, a fé de seguir em frente também. Primeiro, porque hoje se você tem fé, você tem um conforto da esperança, né, da palavra de Deus, daquele que creu e viveu o Senhor, com certeza tem aí a promessa da vida eterna. Então, segundo, porque nós sabemos que quem se foi, né, será que a pessoa, de repente, ela gostaria de ver você assim, triste, abatido, desanimado, em depressão? Então, é difícil se levantar do luto. E se você está percebendo que está um processo muito difícil, não guarde isso sozinho. Busque ajuda. Mais uma dica, não enfrente essa barra sozinho. Há esperança, ok, gente? Bom, então vamos conversar aqui com a Rúbia, psicóloga, né? Rúbia, infelizmente, né, a nossa sociedade, nós não estamos assim acostumados a conversar de repente sobre morte, né? A nossa cultura não costuma abordar às vezes isso com naturalidade. Às vezes a gente fala de morte, a pessoa fica assim, né? Pelo contrário, às vezes a pessoa já pensa algo do tipo, nem pense nisso, eu não vou falar nisso, fecha a boca, não vamos falar para não atrair. Mas nesse momento que a gente está vivendo, é preciso falar para compreender a dor do outro e até mesmo a nossa, rumo a superar as perdas. E eu pergunto para você, quanto tempo geralmente dura o período do luto na vida do ser humano? Bom, Liliane, eu acho importante falar que não existe um tempo fixo, né? Um tempo mensurável para que esse luto exista, né? Nós podemos dizer que todos os dias nós passamos por microlutos, ou seja, nós não conseguimos concretizar um sonho, nós não conseguimos colocar uma ideia em prática, nós não conseguimos colocar os nossos planos em prática. Como são microlutos diários, nós temos, né, digamos, força para nos levantar diante desses lutos e seguirmos adiante. E existem os lutos que nós vivenciamos de uma forma mais avassaladora. Que é algo mais real, né? Algo mais real. A perda do ente querido, a pessoa que às vezes sofre um acidente e perdeu um membro do corpo e vai ter que se adaptar, ou por uma doença, né? E de repente mudou tudo. Principalmente durante a pandemia, né? A perda de um ente querido, a perda de uma realidade, a perda de um emprego.
a perda de um sonho, a perda de um status social. Então são várias perdas que são vivenciadas, principalmente agora, de uma forma muito mais intensa, né? A gente pode dizer que o luto varia de pessoa para pessoa, porque cada um tem suas especificidades, cada um tem seus recursos emocionais para lidar com as perdas. Tem um momento, né? O tempo que precisa. Isso. Se a gente fosse considerar um período, digamos que um estado normal, né, de convivência, um estado normal no mundo todo, né? O luto seria vivenciado de uma forma. Como nós estamos na pandemia, esse luto, ele não é curto, não é tão curto como antes, ele não é vivenciado de uma forma talvez um pouco mais rápida como antes, né? Cada pessoa vai vivenciar ele de um jeito. A gente pode dizer que ele é bem sucedido quando a pessoa vivencia ele, consegue lembrar do outro que se foi, lembra com saudade e não com tristeza. Não sobra o vazio, sobra a saudade. Esse luto pode ser considerado um luto bem sucedido, né? E a gente tem um luto que não é tão bem sucedido quando a pessoa não do vazio, ou seja, ela não esquece o lugar que aquele outro ocupava. Ela não consegue estruturar novamente a sua vida e dar um passo adiante, né? Por isso a gente deve levar em conta a importância dos nossos vínculos afetivos, da nossa rede de apoio, das nossas famílias, dos nossos amigos, né, dos nossos colegas de trabalho. Essa rede de apoio é que vai fazer a diferença também na hora de vivenciar esse luto, na hora né, de restabelecer a nossa rotina, a nossa vida como um todo. Ok, Rubia, a gente vai passar para a próxima pergunta, que eu considero também muito importante. Estou ajeitando a câmera aqui, gente. Bom, para falar dessa parte de luto, o luto, ele tem um processo, o Rubia, quais são as fases desse processo de luto que a pessoa ela vai enfrentar? A gente tem uma psiquiatra que fala muito sobre a morte e o morrer, né? Que é a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que descreveu há algum tempo atrás as fases pelas quais o ser humano passa, né, durante esse luto. Não quer dizer que todas as pessoas vivenciaram esse luto através dessas fases, que essas fases estarão fixas, né, serão vividas de uma forma. Algumas pessoas vivem somente algumas fases, outras têm uma estrutura emocional mais forte e conseguem, né, passar, por exemplo, da primeira para a última fase de uma forma mais fácil. A primeira fase que a gente considera é a negação, né? Talvez seria uma necessidade que o ser humano tem de ganhar tempo para acomodar as coisas e absorver os pensamentos, né? Ou seja, a pessoa se recusa a aceitar, por exemplo, que a nossa realidade mudou ou que uma pessoa, um ente querido faleceu. Ela nega absolutamente a negação, então, que isso tenha acontecido, né? A próxima fase é a raiva, ou seja, a indignação com os acontecimentos. A pessoa tem a necessidade, por exemplo, de culpar as autoridades pelo coronavírus e muitas culpam até a Deus, né? Porque foi injusto com elas, porque permitiu que um parente falecesse, que um amigo falecesse, né? As pessoas insistem em continuar agindo como se nada tivesse acontecido, né? Como a pessoa já passou pela negação, passou pela raiva, aí vem a barganha. Ou seja, a pessoa tenta encontrar métodos de controle da realidade, né? A raiva não trouxe nenhum tipo de alívio, aí a pessoa começa a ter pensamentos para tentar reverter o que ocorreu. Para aquela pessoa que perdeu um ente querido ou que tem alguém em iminência de morte, ela começa, por exemplo, a fazer promessas, pacto com Deus, para receber uma graça, né? Para receber um milagre. Então essa é a fase da barganha. A gente tem também, depois da barganha, a fase da depressão. Ou seja, a gente não tem nenhum espaço para explicações paralelas. A pessoa vai experienciar uma profunda sensação de desamparo, uma profunda sensação de depressão, de falta de energia, né, de desânimo. O indivíduo acredita que não tem força para sair dessa condição de luto,
né? Para alguém que tem um familiar que está em iminência de morte, por exemplo, ela chora, ela se isola, ela repensa a vida e ela começa a sentir a falta que o outro vai fazer na vida dela. Para fechar essas fases, a gente tem a última, que é a aceitação, né? Que é a acomodação mental dos fatos. A pessoa já começa a aceitar que a outra já não existe na vida dela, ou então ela já começa a aceitar que o Covid-19 é um vírus que está por aí circulando e ela começa a pensar em alternativas para lidar com isso, mesmo com o vírus existindo. Ela começa já a restabelecer uma rotina, se relacionar com outras pessoas, né? E acomodar a sua mudança de realidade. Ok. Bom, pessoal, vamos passar para a próxima pergunta, então. Né, para a gente continuar hoje sobre o tema luto na pandemia, como superar, né, a dor. Rubem, após a Segunda Guerra Mundial, multiplicaram-se as pesquisas sobre, por exemplo, estresse pós-traumático, né, e também sobre o luto. Com a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas não conseguiram dizer adeus da mesma forma que antes, né? Isso aí é algo muito notório. Então, por exemplo, as pessoas foram negadas de poder oferecer o seu amparo presencialmente, né? Nós não temos mais aquele contato olho no olho que acolhe, né? E diz que independente do que acontecer, olha, eu vou ficar ao seu lado, né? Tem pessoas, inclusive, que perderam, por exemplo, os parentes de coronavírus, a pessoa não pode nem visitar naquele momento final, né? Oferecer esse amparo. Os velórios passaram a ser muito rápidos, até mesmo em casos que às vezes a morte ela não foi por coronavírus. E o processo de despedida, a gente entende que é algo também importante, né, diante da morte. Quais as consequências desse processo ser interrompido para a saúde mental? E a gente queria saber também se é possível, por exemplo, que as pessoas que sofreram essas perdas dessa forma podem entrar num luto complicado, né? E o que fazer como amenizar essa dor em tempos tão difíceis que nem se despedir direito se pode mais. O luto está sendo vivenciado de uma forma muito mais dolorosa, justamente pelo que você disse, né? As pessoas não podem mais realizar seus rituais religiosos em caso de morte pela doença, né? Não se podem realizar velórios e enterros com os parentes, com toda aquela despedida que existia antes, né? Aqui no nosso país, principalmente, a gente tem esse ritual do velório, do enterro muito arraigado, então é complicado para as pessoas não fazerem esse ritual, né? Ou seja, além das pessoas enfrentarem a dor de perder alguém, o luto se intensifica porque ela não tem direito a fazer um ritual de despedida. E isso é muito ruim para a saúde mental de quem fica, né? Os rituais, o que eles são? Eles são organizadores e muito importantes para o estabelecimento de um luto normal, né? O impedimento desses rituais, eles podem ampliar o risco, sim, de um luto complicado. Ou seja, o processo de luto vai acontecer de uma forma muito mais intensa e muito mais duradoura, né? O indivíduo ele não vai saber como processar essa situação de luto, não vai se despedir da forma que lhe permita ter um senso da realidade, uma concretude da morte, né? Ele não vai saber como amenizar aquela dor que ele está sentindo no momento. Ele não vai saber como externalizar a dor. Ele não vai conseguir se despedir, olhar uma última vez para o corpo daquele ente querido, né? E isso pode sim intensificar e complicar o processo de luto. Para amenizar a dor, né, que você perguntou também, no caso da pessoa em processo de morte, que está internada no hospital, já existem essas alternativas de contato com os familiares por meio de videochamadas, por meio de cartas, celular, por meio né? de a tecnologia está nos auxiliando, né? A passar um processo tão difícil. Isso, ela vem a nosso favor, né? Possibilitando que a pessoa em processo de morte tenha contato com os familiares e faça uma última despedida aí, né? Após a morte da pessoa, talvez pode-se criar um memorial com fotos, né? Acender velas, seguir rituais da religião de cada pessoa, ou então criar um espaço online onde as pessoas queridas possam dar suas condolências, né, aos familiares que ficaram. Eu acho, sobretudo, que é um momento que a gente tem que se reinventar, né? Não existe uma fórmula, não existe algo estabelecido a se fazer. Eu acho que o ser humano tem que se reinventar,
criar novas formas de lembrar do ente que faleceu, mas lembrar de uma forma não sofrida, né? Não tanta angústia, né? Com não tanta dor. Então essas formas, né, esses métodos de comunicação, esses memoriais, né, esses espaços online são importantes para que esse luto seja vivenciado também. É uma opção, né? É uma opção. Bom, pessoal, então assim, falar desse tema, a gente sabe que é algo difícil, né? A sensação do vazio descrito no processo de luto ganha ainda mais intensidade quando a gente começa a pensar no contexto do isolamento social, dessa inviabilidade das despedidas. É mais doído ainda, né? Assim, e despedir-se é uma etapa realmente essencial para esse processo de luto, principalmente para acontecer a assimilação da perda, né? Para as pessoas realmente sentirem que aconteceu algo, que rompeu mesmo, né? Para não ficarem se negando. Mas eu quero dizer para você que o sofrimento, quando ele é compartilhado com aqueles, por exemplo, que sentem o fato da pessoa, da falta da pessoa, né, daquelas pessoas que se comovem, que são queridas, que são próximas, pode tornar algo mais confortável, né? Se você receber o amparo das pessoas, como a Rúbia falou aqui. Então, por exemplo, um abraço, ele é importante, né? E a gente, de repente, está vivendo um tempo aí que até mesmo isso nos foi tirado. Não dá mais para ficar abraçando as pessoas, né? E como esse é um programa cristão, Rúbia, né? Eu queria até falar aqui, porque no programa nós já falamos muito sobre a solidariedade. Sempre a gente está falando disso. Solidariedade em tempos de pandemia, né? E a palavra de Deus, ela também nos orienta que a gente deve chorar com os que choram, ou seja, ter compaixão, né, da dor do outro. E eu quero deixar esse apelo para você, ouvinte, para você, internauta, né, que você nos acompanha. Se de repente você conhece alguém que perdeu um ente querido, que está passando por esse processo de luto, ou está passando por um processo de perda, de mudanças difíceis na vida, ofereça a sua ajuda, né? Faça uma ligação para essa pessoa, envie uma mensagem, porque nesse momento de dor, uma ligação que você faz, nossa, pode fazer tanta diferença, pode confortar, pode ajudar tanto, e é uma forma de ser solidário nesse tempo que a gente não pode ter muito o contato corporal, né? E muitas pessoas, quando perdem alguém, às vezes elas têm o hábito de se refugiar na solidão, né? Então se isolam no silêncio, no pranto, e às vezes começa até a experimentar falta de apetite, estresse, ou mesmo entra em uma depressão. E como um bom cristão, né, você que está nos ouvindo, acompanhe então, aconselhe, ajude essa pessoa que perdeu o seu ente querido, e você pode ter certeza, o bem que você está fazendo hoje para o seu próximo vai retornar para você. Tenha isso no seu coração. Por quê? Porque Deus é justo. E além disso, a solidariedade com quem sofre é um grande remédio para aliviar também as nossas dores, né? Quando você não está focado na sua dor, mas você está aprendendo com a dor do outro, né? Você está vendo, ajudando ali a pessoa que está numa situação difícil, você também vai sendo curado, porque muitas vezes você começa a perceber que aquele problema que você achava que era tão grande que você vivia, né, que não tinha solução, não é nada. Então, né, diante de outras pessoas, às vezes estão passando por coisas piores. Então, assim, a solidariedade também pode trazer cura para a nossa vida. E quando para isso, você vai ser capaz também de ver a mão de Deus, né, te usando para levantar o próximo por meio da sua vida. Então, esse processo de solidariedade, de oferecer ajuda, é algo também curador, né? É algo transformador. Então, fica essa dica para vocês, gente, para todos nós. Tem muitas pessoas enfrentando momentos difíceis de perda, de dor, sabe? Então, ligue, aconselhe, acompanhe, faça o que você puder. E esse bem vai retornar a você. É um momento de nós nos unirmos, né? Unir em oração, com bons pensamentos, mas em atitudes também, né? Não pode, às vezes, abraçar, mas tem outras formas de a gente chegar até essas pessoas. A tecnologia nos ajuda nesse ponto. Né, Rúbia? Bom, Rúbia, eu quero fazer mais uma pergunta para você. Existe um prazo de validade para o luto, né? E até quando ele é normal? Porque a pessoa pode olhar e falar assim, não, isso não tá normal, agora já tá exagerado, né? Tá virando uma outra situação aí. Olha, é como eu falei, não existe um prazo específico para que esse luto seja, né, vivido. Existem formas de perceber que a pessoa não está vivenciando esse luto, digamos, de uma forma saudável, né?
Quando, por exemplo, ela passa por aquelas fases de raiva, negação e tal, e ela não consegue reestruturar a vida dela, ela estaciona no medo, ela estaciona na raiva, ela não consegue reestruturar a sua vida, aí eu acho importante a gente observar, né? Eu acho importante essa rede de apoio familiar, nessa rede de apoio de amigos, de colegas, estarem atentos a essa pessoa, né? Porque ela poderá estar vivenciando um luto patológico, né? Que aí pode desenvolver, às vezes, uma depressão. Sim, uma depressão, transtornos de pânico, outros transtornos de ansiedade, né? Seria interessante aí até o serviço de um profissional especializado, um psicólogo, em casos mais específicos, psiquiatra, né? Eu acho importante a gente citar também que muitas pessoas se apegam à religião como um meio, Sim, é verdade, né? Procura um líder religioso. Isso, né? Pode vir com a palavra de conforto, religioso. orientação. Então eu acho que tudo isso é válido, né? Para lidar com a pessoa. Mas eu acho que o importante é não enfrentar esse processo sozinho, né? Justamente, A contar com barra essa é rede de pesada, a apoio. gente sabe, não é fácil. Muito pesado. Né? E o amparo nesse momento, ter amigos, pessoas que realmente, né, consolem, que levam a pessoa a ter um novo olhar para a vida, é algo extremamente importante. Gente, então é tempo de amor ao próximo, vamos amar o próximo como a si mesmo, vamos viver os mandamentos de Jesus, que a gente vai conseguir passar essa fase, porque tudo vai passar, né? Bom, quero fazer mais uma pergunta para a Rúbia. Rúbia, deixa pra gente uma mensagem final, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, estão, por exemplo, de repente vivendo essa situação de perda, se identificaram com esse tema hoje, foram tocadas. Bom, eu acho importante a gente falar que se você está lidando com a tristeza e com as perdas, se permita vivenciá-las, se permita chorar, né? Chorar as suas perdas. É importante, você não deve enterrar esses sentimentos, porque de uma forma ou de outra, lá na frente, eles serão desenterrados de uma forma muito mais significativa e negativa na sua vida, né? É importante também frisar que as pessoas não devem se sentir culpadas por coisas menores, por exemplo. Eu estou com raiva porque eu não posso sair de casa, eu não posso ir a um barzinho, eu não posso ir a um evento. Não se sinta culpado por isso. Muitas pessoas sentem raiva por isso. Ou então, eu estou com muita raiva porque meus filhos não conseguem ir para a escola, eu não tenho com quem deixá-los e tal. Essas raivas, né, esses momentos de estresse são normais, se permita vivenciá-los sem culpa, né? Eu acho importante que você dê tempo para viver o seu luto, só não estacione nele, né? Quebre esse ciclo, faça atividades que deem prazer, né? Faça pausas para cuidar de si mesmo, né? Para investir no autocuidado, em atividades que o deixem felizes, né? Que os deixem felizes. Eu acho também importante que o ser humano encontre gratidão nas pequenas coisas do dia a dia, nos pequenos gestos, né, na amizade do outro. Ou seja, em vez de focar naquilo que você perdeu, foque naquilo que você tem, nas amizades que você estabeleceu, nos familiares que estão te ajudando a lidar com a perda, né? E se caso você não conseguir lidar com tudo isso e estacionar no medo, estacionar na raiva, na negação, eu acho importante você procurar ajuda. Muitos profissionais atualmente, né, com a pandemia, eles estão oferecendo os seus serviços online por videoconferência, né? Existem várias plataformas aí para você pesquisar sobre isso. E eu acho importante também, principalmente que nós estamos iniciando o Setembro Amarelo, a gente falar sobre o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né? Que oferece apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente aquelas pessoas que necessitam conversar. Se você está no seu limite, não tem para onde correr, liga para o CVV. Eles atendem através do número 188, pela internet eles atendem também pelo chat e por e-mail, e tudo no maior sigilo. Então é um canal, né, importante e necessário nesse momento de perda, de luto, onde as pessoas às vezes não conseguem elaborar muito bem, né, tudo isso que está acontecendo. Ok, Rúbia. Bom, eu queria agradecer a sua participação, né? Seja sempre muito bem-vinda aqui no programa Jornada Feliz. Muito obrigada, né, pela sua contribuição hoje aqui com a gente. Eu que agradeço, muito importante falar sobre isso.
estejam atentos, né, a todos esses sinais, a toda essa realidade, se você está enfrentando bem esse luto. E os profissionais psicólogos, né, puxar um pouquinho para o meu lado agora, estão aí para atendê-los, né, para ajudá-los a lidarem melhor com todas essas perdas. Ok, pessoal, bom, nós vamos então dar continuidade ao programa de hoje. E daqui a pouco nós vamos entrar com a Hora da Notícia com o jornalista Pierre Magalhães, que vai trazer para vocês as últimas atualizações da semana dos acontecimentos sobre o Covid aqui em Uberlândia. E nós vamos ter também o momento da palavra. Eu preparei uma palavra muito especial para vocês, falando sobre como superar a dor, como superar as perdas. Né? Você pode estar deixando seu pedido de oração, ligando aqui no 3216-3202. A gente vai deixar vocês com um breve louvor para vocês refletirem, né? Depois desse bate-papo, assim, que foi profundo, mas que eu acredito que trouxe uma luz para todos nós, né? Diante de momentos difíceis. E daqui a pouco a gente volta com a Hora da Notícia, ok?